O exemplo mais básico é a raiva. Quando você tá com raiva, você não tem que ter um limite pra falar as coisas ou pra agir? Por exemplo, o rapaz da padaria foi ignorante e você teve raiva. Você vai dar um soco no rapaz? Você vai pensar, você vai falar, ué, o soco tá passando do meu limite. É a mesma coisa com todos os outros sentimentos, só que você precisa estabelecer o teu E, às limite. vezes o funcionário chegou aqui, ele não tá sendo produtivo, mas a gente tá avaliando, a gente faz esse movimento, a gente, poxa, essa pessoa que não tá produtiva, vamos chamar pra uma conversa, porque não é o trabalho, às vezes Vamos tá no processo de entender, né? Vamos separação. entender. Às vezes ele falando de separação, cara, ele entende, tem uma outra vertente, outro olhar. Por quê? Porque o olhar da gente é assim. Né? Começando pelo coronário, que Coronário. estão na cabeça, tem no pescoço, temos no peito, temos no umbigo, temos abaixo o ventre, nos joelhos e nos pés. São os principais, tá? Mas a gente pode aí falar de mais de 1000 doshas, doshas não, desculpa, chakras que existem dentro do existem no nosso corpo. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. O Rudolf hoje não está. Ele tá de férias ainda, mas o próximo ele já vai estar, tá bom, pessoal? E o Guilherme na mesa. E aí, Tudo bem, tudo bom, pessoal? Guilherme? Beleza, tudo ótimo. E aí, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Luciana Mara, que é educadora socioemocional e terapeuta com ênfase em psicanálise. E além de atendimentos clínicos presenciais e online, Luciana também ministra palestras, workshops e treinamentos sobre saúde mental, inteligência emocional, comunicação não violenta, relações humanas e autocuidado emocional. Ela também atua tanto em empresas quanto em escolas através do projeto Acolher, que ela desenvolve e conduz projetos de autoconhecimento, saúde emocional e desenvolvimento humano nas escolas municipais de Santos. E com ela, Kimberly Cerqueira, que é esteticista, terapeuta Ayurveda, falei certo? Falou certo. Perfeitamente. Massoterapeuta holística e possui o espaço Afrodite Beleza e Terapias Integrativas no centro de São Vicente. E também é fundadora e idealizadora do grupo Deusas do Negócio, que reúne profissionais da área de beleza daqui da Baixada Santista para cursos, networking, workshops, momentos terapêuticos e confraternizações. Então, bom, hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Obrigada. E hoje é janeiro 2026. Isso. É janeiro branco, né? É uma data, um mês da saúde mental, né? E vocês são especialistas no assunto, né? O que é a saúde mental de forma prática e por que ela é tão importante nos dias de hoje? Pode começar, Lu. Eu Ó, pego o teu gancho. Então, vamos começar. Janeiro branco, né? Por que janeiro? Por que foi escolhido janeiro? Porque janeiro é o começo, é o recomeço. Por que branco? Porque é como se fosse uma página em branco que você pode estar escrevendo aí, né? Tá prontinho para você escrever. E Janeiro Branco começou em 2014, né, com o psicólogo Leonardo Abrão, em Minas Gerais, de uma forma muito orgânica. E hoje em dia já temos até lei federal desse importante movimento, assim como os outros movimentos, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental. Todos os anos ele aborda um tema. Esse ano o tema é paz, equilíbrio e saúde mental, né? E esse movimento é muito importante porque a gente começa em janeiro, mas na verdade é para a gente estar aqui falando. Gratidão por você abrir esse espaço precioso para a gente estar realmente falando, informando, conversando, tendo esse movimento. Mas inicia hoje, mas não termina aqui no mês de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, Na março, verdade, é né? pra vida, né, É para a Lu? vida, é para a vida. Mas é muito importante a gente ter esse tempo precioso, né, para a gente trabalhar a conscientização da saúde mental. E o que é saúde mental? Né? O que é saúde mental? A saúde mental, a gente pode dizer que é estar bem. Bem-estar, qualidade de vida, tudo isso é saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando de coisas muito amplas, né? Começa do acordar ao dormir, Perfeito. né? Tem a ver com a sua rotina, com o que você enfrenta no seu dia a dia, tem a ver com questões pessoais, questões de trabalho. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala realmente do estar bem. O como que a gente trabalha o seu mental para que você esteja bem. Para que você consiga fazer as suas rotinas, cumprir o seu dia a dia de uma forma saudável, que você esteja no fim do dia e não tá ali, ai, tô cansado, não aguento mais, tô com insônia, tô com estresse. Então,
A saúde mental é realmente você ter ali no final do dia aquele momento de, opa, tá tudo certo, cumpri. E é muito difícil, né? Eu gosto de falar, uma palavra desafiadora. Ó, desafiador. Ontem, o que que aconteceu comigo? Ontem eu cheguei em casa, tava tão cansado. Mas eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu tô muito cansado, vou jogar beach tênis. Olha, Desestressando. perfeito! Nossa, Porque porque movimento importante. e aí até minha esposa falou, a Analice falou, pô, mas você não tá cansado? Eu falei, estou, mas eu vou. Mas é isso. Mas aí descansou, eu Sim, fiquei sim. melhor. Porque você trabalha em outro movimento, como a Kim bem falou aqui, saúde mental não é aquela questão de falar, não tenho nenhum tipo de doença, né? Não é somente isso. Não é isso. Né? Até pela Organização Mundial de Saúde, o que é saúde, né? É a qualidade, o bem-estar, como a Kim está falando. E esse movimento da gente se perceber, se olhar, né? Porque hoje em dia a rotina é tão corrida, a Sim. gente vive tanto automático, que a Exato. gente não para perceber e falar, poxa, eu tô cansado, mas eu vou ficar aqui ou eu vou drenar, desestressar, porque saiba que o Brasil é considerado o 4º país mais estressado do mundo. E por que será, né? E que bom que você vê esse movimento. Pelo que eu tava estudando aqui, acho que é o primeiro já, não é? Não? O 4º mais estressado, o primeiro em ansiedade. Ah, o primeiro em E ansiedade. o primeiro em depressão na América Latina. Exatamente. Você viu, os nossos números estão, né? Enfim, mas é realmente... É preocupante, né? É preocupante. preocupante. A gente vive já num mundo, em geral, muito rápido, que as coisas não... Você não tem tempo pra olhar pra si. Você não pensa, você faz tudo muito no automático. E a questão do automático é o que faz você sobrecarregar. Que você falou, hoje eu cheguei, você conseguiu se perceber. E conseguiu fazer algo prazeroso, que embora muitas pessoas falem, nossa, que cansativo, eu vou jogar o beach tênis, mas pra você é prazeroso. Então a tua mente interpretou aquilo como um momento de relaxamento e não um momento de estresse. Então é perceber em que momento você precisa parar, e às vezes não é parar e sentar, mas parar e fazer algo que te dê prazer e que faz com que sua mente respire. Ela saia daquele modo automático e realmente faça algo que ali emita ali os hormônios do Sim. prazer, os hormônios da Porque é da fisiológico alegria. também, né? É fisiológico, totalmente Você vai fisiológico. alternar os hormônios, serotonina, enfim. E esse movimento de você ter essa consciência de se perceber é muito importante, né? Na questão da saúde mental, saúde emocional. Por que eu tô sentindo assim? Por que eu tô vivendo a vida assim? O que tá acontecendo na minha vida? Ah, não, eu vou esperar as férias para pensar, eu vou esperar uma aposentadoria para pensar, né? Vida é diária. A gente não tem mais estado de presença. Eu nunca tô aqui e no agora. A minha mente nunca tá no lugar do meu corpo. Né? A gente tá aqui, aí tá pensando o que vai acontecer, o que vai deixar de fazer. A gente sempre tá. E o ser humano não foi feito, ele não é adequado ao nosso ser fisiológico, essa dinâmica, essa correria, essa produtividade excessiva, essas informações excessivas, porque a gente nunca para, a gente nunca respira e fala assim, não, agora eu vou jogar no beach tênis, agora eu vou ver um filme, agora eu vou falar, eu vou deixar um pouquinho o celular do lado e vou olhar no olho do outro e conversar. Isso tudo é um cuidado com a saúde mental. Eu brinco muito com o pessoal que fala assim, plano de saúde é isso, é o cuidado com a sociedade. Plano de saúde não é o que você vai lá pagar, na verdade aquele é plano de doença, né? É, aquilo ali é pra tratar. Ali quando já tá plano ruim. de saúde é o que você fez, é o que a gente tá fazendo aqui, é o que a gente tá falando, é você levantar, como a Kim falou, e ter o que você faz quando você levanta? Nossa, você já liga uma televisão? Você já pega um celular? Realmente isso é estressante pro nosso ser. Né? Ou você vai se conectar com uma música. E às vezes você para pra pensar agora. Quando você levantou, você lembra o que você fez? É. Muitas vezes Você você não lembra. Você lembra? Você lembra, Jean? O que você fez? Exatamente. O que você fez? Você abriu o olho. É que assim, eu tenho uma rotina, eu acho que fazem alguns meses que eu faço a mesma coisa. Legal. Quer Faça compartilhar? bem. Quer compartilhar? Dá pra compartilhar? Não, então, eu me levanto, eu tô me levantando agora antes do despertador tocar. Olha, Aí eu bacana. consigo levantar antes do despertador, aí eu vou já pro banheiro, tomo banho, me apronto pra vir trabalhar e às 6 horas da manhã eu já venho pra cá. Aí eu chego mais ou menos umas 6h40 da manhã aqui no escritório, aí eu pego 2 livros, eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, leio um pouquinho de um, leio um pouquinho de É outro. muito bom. E faço uma meditação. Muito bom. Olha, tá de parabéns já, hein? E aí depois eu espero eles chegarem. Aí o que eu falo quando cada um chega? Bom dia! Também, ele levantou muito mais cedo.
dele já tá E você processando. vê que ele faz no tempo dele, não faz naquela correria de chegar estressado, de chegar, meu Deus, nossa, já vou. Isso tudo. Então ele prepara o dia Prepara o dele, né? dia. Você tá preparando o Mas seu muitas dia. pessoas não sabem fazer isso. Tem pessoas que, às vezes, nem a roupa que tá vestindo lembra. É, vamos ver se você Porque lembra. vestiu. Qual que é a sua roupa? Qual que é a da sua roupa íntima? A gente sempre Opa! faz Eu isso. sei, Deu porque ruim. eu praticamente todos os A dias mesa, é a mesma não dá pra coisa. pegar, não consegui pegar o Jean. Não dá pra Aí pegar. não deu pra pegar Mas, na pegadinha. porque a gente quando faz as palestras... Mas assim, você não sabe conscientemente. Você sabe a cor porque você já É porque pôs. praticamente eu só padrão. tenho uma Sim. cor. Uma cor da- preferida. É. Ah, pra não cair nas pegadinhas, então, das palestras, É né? esperto. Porque quando a gente faz esse movimento nas palestras, enfim, as pessoas ficam pensando, poucas pessoas sabem que cor que elas estão, né? Porque elas não param pra pensar. O estado de presença que a gente tá falando, que é tão importante. Uma coisa Nesse tão movimento. simples, né? Você É. pensa, nossa, como assim Mas não é que sabe? você tá, Não sabe. se você tá colocando, você tá se olhando, você tá escovando os dentes. É muito importante a gente trazer isso, porque nossa mente tá com a síndrome do pensamento acelerado, né? E isso Se causa... você perguntar da minha meia, eu não sei hoje. Viu? Olha lá, tá tá vendo? vendo? Pegando, tá bom. Alguma coisa a gente Alguma coisa a gente vai pegar em conseguiu você. Foi a meia. É que meia eu vario. Eu vario a Sim, meia. tá vendo? Então, Mas tá- se você pegou, você tava ali no processo, você não tava pensando em outra coisa, provavelmente. Pegou qualquer uma, vestiu. Sim. Então é isso que a gente tá falando. Coisas simples que a gente antes fazia com prazer e com muita cautela, hoje a gente já não consegue, a gente faz no automático. Então é esse tempo de qualidade que nos traz a saúde mental e que muitas vezes sozinhos nós não conseguimos administrar. E aí por isso nós entramos nesse momento, que é o momento de entender o que na tua rotina que possa estar comprometendo a sua saúde mental. Em que momento ali você perdeu essa questão do aqui e agora? Em que momento tem alguma atividade que esteja te sobrecarregando ou de que Sim. forma, né? Porque não é automático, né, Kim? Por Não. exemplo, não é você estar fazendo isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas você fazer isso por um tempo. O corpo, você vai pagar o que você, as suas escolhas diárias, entendeu? Sim. O corpo vai falar. Começa uma dorzinha aqui, uma questãozinha ali. Mas por quê? Porque ele tá reclamando e você não tá parando para prestar atenção no corpo, entendeu? E esse movimento fala assim, ai, nossa, ai, mas é tão, não tenho tempo para fazer isso. Nossa, é tanto corrido. Mas depois você vai pagar isso com, né? Você, A gente você não vê investiu muito na sua isso na saúde. massoterapia. É. Na massoterapia, tem muitos clientes que eu atendo que vêm com dores. Ah, eu fui em todos os médicos e não sei de onde vem essa dor. Simplesmente fazendo a massagem, a dor some. Depois eu vou ter que fazer uma consulta. Porque É. eu dor aqui assim. Ah, viu aí, ó? eu tenho Geralmente, uma O que você dorzinha anda aqui. carregando? Geralmente, atenção. Então, a gente vai muito no é, psicológico. Aí a gente é. faz, no meu caso, como eu sou terapeuta, eu já faço toda uma investigação de entender o que aquela pessoa faz no dia a dia, o que tá comprometendo o mental dela. E aí eu já falo, olha, é isso aqui. Mas será? Vamos mudar? E a gente muda e a dor vai passando. E vai Inclusive sumindo. a alimentação, né? Exato. Total. A alimentação é Eu muito estava ouvindo um podcast que eu tive que me preparar para hoje aqui, né? Aí a moça do podcast estava falando que ela tem lactose, ela tem intolerância à lactose. Ela cortou o leite, que ela bebia o café e colocava o adoçante. Mas ela falou que não viu uma melhora, assim, por quê? Aí ela reparou que o adoçante que ela colocava tinha lactose. Pra você Ué. ver quantas informações, né? A gente... Aí o que ela fez? Ela começou a tomar o café dela Purinho. puro. Aí Sim. o pessoal, nossa, puro, É. puro. Ah, um dia eu vou chegar É. lá, vou ser chique, vou ser chique. Mas o nosso corpo Mas- não tá adaptado. Mas né? igual, mas a gente acostuma. Tomar Sim. café, Sim, depois é você vai costume, é ver. prática. Depois você vai ver se você toma um café sem açúcar, Sim, depois de você não algum consegue tempo, você tomar. não come. Eu tomo sem eu tomo açúcar, sem sem açúcar nada. também. A gente não consegue Então, tomar depois. é né? Aí ela difícil. falou que começou a melhorar. Aí Sim. ela melhorou, por quê? O adoçante, poxa, adoçante tem lactose? Mas Pior que tem. É. E a gente não E repara nisso. hoje eu olhei no meu Sim. eu tomo às vezes com adoçante. Aí te chamou atenção. Quando eu coloco leite sem lactose, eu coloco Sim. adoçante. Mas aí eu olhei agora lá, tem, olha só, alérgicos, tem. Ele já avisa, né? Pode ser que tenha. É, ou pode ser, né? Então, no Ayurveda, a gente trabalha muito a questão da alimentação. Assim, todos os tratamentos têm como base a alimentação, porque é o nosso combustível. Você sem alimentação, você não faz nada. Porque Nosso tá no corpo, né? nosso corpo, No ele, corpo ele é nosso precisa da alimentação. E a alimentação, no caso, a digestão, ela começa desde a mastigação. Então, isso é muito louco, né? A gente nunca pensa na questão da mastigação. A gente já
pensa que vai chegar no... Então, dependendo de como você ingere a comida, como tá o seu humor no momento da alimentação, como está a sua mente no momento da alimentação, como que essa mastigação contribui para a digestão ela ser boa ou ser uma digestão ruim. Eu não digo nem em questão assim de, vai dar uma gastrite ou vai dar uma úlcera, não. Isso é uma questão até mais ampla. Mas até a questão da indigestão, até a questão da absorção nutritiva, do que o teu corpo vai absorver de nutriente, do que ele vai deixar passar. Por quê? Porque você não teve um momento adequado de alimentação. Você não teve uma alimentação adequada. Então, tudo isso soma, é uma somatória que contribui para que o seu corpo físico, ele acabe precisando muito mais de outras coisas. E aí, a gente entende como, muitas vezes, a necessidade do açúcar. Por isso, Porque é agora, olha só, emocional. a mastigação. Por isso que agora minha oma, ela falava, mastiga 30 vezes Sim, antes sim. de... Antigamente tinha, Sim. porque, na verdade, a gente tá voltando, né? Sim. A gente tá voltando pra às coisas evoluir. boas, né? Porque, na verdade, a gente evoluiu muito nessa questão, né? Que Tecnológica. Mas na questão espiritual, Questão na questão humana. humana, a gente não evoluiu. A gente Então, regrediu. a gente tá pagando por isso agora. Então, a gente tá vendo que a gente tá regredindo. A Ayurveda tem quantos anos? 6 mil anos? Tem? 8 mil anos antes de Cristo. Sim, Nossa. É muito. então é atemporal, é uma coisa, e a gente não sabe, hoje em dia a gente conhece, tem as massalas, eu gosto muito dessa questão, então é como a gente está retornando para isso, o quanto é importante que a gente está falando do estado de presença, para mastigar, a gente está sempre com o celular, a gente não mastiga, a gente não sabe nem o sabor das Nem o coisas sabor, mais, nem o sabor. entendeu? Mas o pior que assim, dificilmente a gente hoje em dia não está na frente do computador Sim. ou na frente do celular, coloca a telinha do celular, Exato. tá almoçando e tá olhando, assistindo Você não alguma coisa. aproveita a tua comida. Você come no automático, come na no- necessidade e na fome. E hoje eu tava até vendo também, Por isso que é bom, tá vendo as informações, falando assim, olha só, coloca um conjunto americano, coloca o prato. Preparar para Se você. você tiver uma flor, coloca uma florzinha aqui assim, uma Sim. coisa assim. tudo E tá. come Com prazer, com prazer aí e de tudo, come esse movimento. presente. exatamente, com o É. corpo presente. Isso, né? isso. Corpo- Tem tudo a ver com o psicológico. Sim, que é corpo e mente no mesmo local. A gente nunca tá, isso que eu tô falando, a gente nunca tá no local presente que está o nosso corpo. Então a gente sempre tá cansado, estressado. Então esse movimento. E a primeira coisa, por isso que esses movimentos como o Janeiro Branco, enfim, é muito importante. Por quê? Porque a primeira coisa é você tomar consciência disso. Você tomou consciência assistindo o podcast, que naquele que a moça falou do adoçante, né? Você tem que tomar consciência para saber o que você vai mudar. Porque a gente vive tanto automático que eu não sei onde estou indo. Eu acho que é o mundo, eu acho que é a situação, eu acho que é aquilo. Não, é consciência e uma autorresponsabilidade. De você decidir. Agora você fala assim, poxa, eu notei que eu tô uma dor aqui. Aí você vai levando, a dor vai aumentando. Consciência, não tem que decidir, eu tenho que parar e ver esse movimento. Porque lá na frente vai ser cobrado, né? Do seu corpo, do seu ser, do seu mental, do seu emocional. Porque eu falo que é nutrir corpo, mente e espírito. Não tem como você deixar de nutrir. Sim, né? Tem que ser os corpo, três, mente, né? tem que ser os três. E Só na- com uma mesinha sem um pezinho, né? Que vai ficar Sim. bamba. É nutrir corpo, mente e espírito. E na medicina Ayurveda, assim como nas terapias integrativas que a gente trabalha, antes de vir para o corpo físico, qualquer dor, qualquer doença, ela começa no campo mental, no campo emocional, no campo espiritual. Quando a gente fala espiritual, a gente não quer dizer religião. A gente está falando de campo espiritual mesmo, porque todos nós temos fé. A gente precisa da fé até para comprar um pãozinho na padaria. Que se você não tiver fé, como é que você vai pagar? Como é que você vai ali? Entendeu? Você tá acreditando que você vai conseguir pagar. Então, é uma crença também. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala disso, campo espiritual. E as pessoas confundem muito quando a gente fala, né? Mas a gente não fala de religião, Não. a gente fala realmente de trabalhar todo esse contexto para que essa doença ou esse sintoma não chegue no seu corpo físico, que é a última instância. E geralmente chega num momento onde a gente já não consegue resolver. Uhum. Então, quando a gente fala de trabalhar o mental, trabalhar o emocional, trabalhar os outros campos, é justamente para impedir que essa carga toda chegue no seu campo físico. E aí entra toda uma questão que é muito mais difícil de resolver, porque aí já tem que tratar com o médico, e muitas vezes não tem solução, né? Então, é tudo mais fácil se a gente começa a se olhar por dentro. Tudo é mais fácil Prevenção. Ó, viu? Tudo é mais fácil se a gente prevenir, né? Tudo é mais fácil. Mas a gente tem que ter essa consciência e trabalhar E aí, esse... viu, meninos? Aí, ó. Viu aí, Guilherme, são São novinhos, novos. são novinhos, escuta. Anotado, Mas pessoal. Outra coisa, olha só, almoço,
na frente do computador não pode, né? É. Quero ver quem deles, vai como tirar de assim? mim. Quero ver quem vai tirar. Não combina, não. Aos Não, mas poucos, a aos gente brinca, poucos. mas graças a Deus, que a gente quando a gente tá com uma dor física, né, uma dor no ombro, às vezes no pé, às vezes se machucou jogando futebol, enfim, a gente vai logo ao médico, né? Mas quando a gente tá com uma dor, uma angústia, a gente não procura. A gente esconde, A né? gente esconde, a gente não fala sobre. Por isso que é tão importante, era um sonho meu esse projeto de educação socioemocional das escolas, porque para as pessoas poderem falar, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso, porque a gente aprendeu a engolir. Isso tudo fica aqui dentro, você não digere. Porque uma coisa é falar assim pro outro, ai, não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Mas lá dentro é um conflito enorme dentro de você, uma angústia, isso tudo é movimento seu fisiológico. Né? Seu mental, Sim. tudo é uma carga que você tá aí dentro. Então a gente não aprendeu a falar. Até o né? intestino prende, né? Sim. Coisa simples. Às vezes a pessoa fala, então, estou com o intestino preso, já tomei remédio, não solto. O que você tá segurando? É. Solta o emocional, o intestino volta ao normal. É impressionante. Bom, vocês sentem que as pessoas hoje em dia, acho que brasileiro principalmente, estão abertos a falar sobre a saúde mental? Bem mais. Não é ainda o ideal, tá bom? Mas bem mais do que era antigamente. Porque você ainda ouve, nossa, você vai para psicanalista, nossa, eu não sou louco para ir. A gente ouve essas questões ainda. Principalmente E do público masculino, tá? É uma principalmente resistência muito maior. mais resistência maior. E, principalmente essas questões. Mas hoje em dia, o entendimento, tanto é que a gente está aqui hoje falando de saúde mental, né? A gente tem esse janeiro branco, a gente tem esse movimento cada vez mais forte. Então, mas não está como seria. A gente vê pelos números. Né? Sim. Cada vez mais crescente. Questão de suicídio, enfim, desse movimento. Mas hoje em dia a gente pode falar. Antigamente a gente podia falar, era bobeira, era questão de gente louca, era questão de gente que não tem o que fazer, é falta de Deus, que a gente ouve muito tempo com a depressão. Eu acho que a gente né? pode até destacar essa melhora que teve, que não é nem perto do ideal ainda, mas já é uma grande melhora, até pela inserção de algumas regulamentações, como, por exemplo, a inserção das terapias integrativas no SUS. Né? Poucas pessoas sabem que isso já aconteceu, né? Vem acontecendo desde 2004, começou com o Reiki, e foram inserindo outras terapias, a terapia chinesa, o Ayurveda entrou em 2018 como medicina. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela já tem isso há muito mais tempo, e aí o Brasil começou a colocar também na cartilha ali do SUS. Está em prática? Não. Mas já temos regulamentado que são terapias. Mas tá caminhando. Pra nós, tá caminhando. É uma vitória, porque são tá caminhando. mais de 1000 anos tentando fazer com que as pessoas entendam que não é bobeira. Sim. Que não é uma Que não é coisa que não bobeira. tem efeito. Que a gente... Então, isso já é uma vitória. E Perfeito. já faz com que as pessoas, aos poucos, conheçam, pelo Sim. menos, e comecem a pesquisar sobre e saber que aquilo ali também entra dentro de saúde. Mas eu acho que tem que ser mais divulgado, porque igual Sim. a gente mesmo estava falando ontem, que muita gente fala, não, é coisa de doido, ninguém, coisa eu de não vou doido. Eu não fazer vou, nada, porque- ou, não Minha religião não funciona, permite. não funciona, Não isso é funciona. É falta de besteira, Deus. é besteira, né, isso daí. É Mas tem... Tem Sim. comprovação científica. A questão é a seguinte, quando você vai ter uma abordagem da terapia, né, psicanálise, enfim, seja TCC, qual abordagem que você quer, você vai aprender a falar daquele movimento que está obscuro dentro de você. Você não fala, a gente segue muito padrão. E a gente sempre está naquele padrão. Você não sai daquilo porque você não resolve aquilo. Né? Você não vai, o movimento não é, quando eu tiver, eu vou ter que estar louco tomando remédio psiquiátrico para fazer uma terapia. Não, na verdade é uma prevenção também. É um cuidar diário. Por quê? Porque diariamente a vida, quando fala assim para mim, Lu, eu quero ter equilíbrio emocional, eu brinco, eu falo assim, eu também quero, gente. Por quê? Porque na verdade, o que é saúde mental? O que é você saber lidar com o movimento do seu dia a dia. Vai acontecer um monte de perrengues no seu dia. A vida é feita de perrengues, mas como eu lido com aquilo? É isso que a gente trabalha na terapia, né? Não preciso pegar uma pessoa que já está num transtorno mental, né? A gente pode fazer, como a gente está fazendo, a prevenção. A gente pode falar sobre, a pessoa pode abrir, quando a gente fala a caixinha de Pandora, para poder trabalhar esse movimento que é muito importante. E a gente fala assim, mas Lu, nossa, não, eu tô triste, eu tô depressiva. A gente hoje em dia também trabalha com muitos rótulos, né? TDAH, depressão. Mas será mesmo que é? Porque eu tenho o direito de ficar triste. Né? Eu tenho direito de amanhã ser triste. Eu tenho direito de hoje, o meu 100% é 20%. E ser ansioso também. Faz parte. A ansiedade é uma emoção. É a emoção da gente. Sim. Eu sou ansiosa, mas ansiosa assim. Por exemplo, pra vir aqui gravar. Nossa, aquele friozinho na barriga, que coisa gostosa. Aí prepara o cabelo. Ai, nossa, chega antes. Vai, Kim, vamos logo, vamos chegar antes. Isso é coisa do ser humano.
Tá tudo bem. O que não tá tudo bem é se aquilo atrapalha. Eu fico tão ansiosa que eu começo a suar, que eu não consigo vir chegar até aqui, que eu começo a fazer uma autossabotagem, Que desmarcar o mental isso. chega no O mental físico. chega no físico. Aí Então, sim. isso sim que a gente tem que olhar, né? Quando tem um desequilíbrio. Mas todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem tristeza. A gente tem que ficar ligado se não tá em desequilíbrio. Uma tristeza que tá ficando profunda, que a pessoa tá se fechando, que a pessoa todo dia tá no mesmo movimento. Aí a gente tem que ficar, tá muito fechada, tá deixando de fazer coisas que era na sua rotina. Aí sim a gente tem que ficar nesse movimento. Mas por que que eu tenho que deixar, esperar chegar a esse ponto? Não precisa. Né? Mas Não e como que precisa. as pessoas sabem, então, quando é a ansiedade boa e quando é aquela ansiedade que você já tem que buscar um tratamento? Você vai. São coisas simples. Primeira coisa, atrapalhou o seu dia a dia. Você não conseguiu cumprir um objetivo seu por conta daquela emoção. Você não conseguiu controlar. Você sofreu um dano físico, por exemplo, dor de barriga, estômago tá queimando, a cabeça tá explodindo, você tá suando, como ela Sim, falou, taquicardia. taquicardia. Quando sai do equilíbrio, por exemplo, uma ansiedade que é gostosa, eu vim aqui, a gente fica com medo. Qualquer movimento diferente pro ser humano dá medo. É estressante pro ser humano, faz parte da vida. Eu fico muito preocupada, eu gosto muito, que eu trabalho com comunicação não violenta, eu fico preocupado com rótulos que a gente coloca. Ah, ter medo é ruim. Quem disse? É pelo medo que eu não saio atravessando uma rua aqui sem olhar pro lado. O medo me preserva, o medo preserva o ser humano. O medo é ruim quando ele não deixa você fazer as coisas do seu dia a dia, de você evoluir, né? E quando que uma ansiedade está dentro de uma normalidade ou não? Quando é isso, a gente começa. Primeira coisa é se observar. Eu não posso falar assim, você tá ansioso, você não tá ansioso, esses rótulos. Porque cada um tem a sua complexibilidade. Então, se observar, poxa, eu tô com friozinho, nossa, mas faz parte, eu vou fazer uma coisa diferente hoje, uma coisa bacana, que eu fico empolgadíssima de falar de janeiro branco, amo esse tema, enfim. E aí, mas tô aqui. Agora, se a partir do momento que a gente fica com todos esses sintomas, são Te os faz alertas, mal. né? Você se Acendeu a sente luzinha mal, vermelha, você se sim. sente mal, você começa com Você não palpitação. consegue sair do Quando lugar. você tem crise de ansiedade, que é aquela questão de você tá com palpitação, vou morrer sufocada, aí é um movimento que já passou da hora Sim. de procurar ajuda. Sim. Já passou da hora de procurar ajuda. Porque aí você já tá deixando isso te influenciar. O sentimento influenciar Já é que nem tomou a raiva. conta. O exemplo mais básico é a raiva. Quando você tá com raiva, você não tem que ter um limite pra falar as coisas ou pra agir? Por exemplo, o rapaz da padaria foi ignorante e você teve raiva. Você vai dar um soco no rapaz? Você vai pensar, você vai falar, o soco tá passando do meu limite. É a mesma coisa com todos os outros sentimentos, só que você precisa estabelecer o teu limite. Até onde eu tô ultrapassando o que é aceitável pra minha ansiedade? Até onde o medo está me paralisando ou ele está me ajudando? Porque o medo ele tem que ajudar. Um exemplo bobo, que eu falo que esse filme foi feito pra criança, mas na verdade ele foi mais feito pra adulto, que é o Divertidamente, né? Que fala, gente, o meu Eu trabalho Divertidamente tá muito, tudo doido aqui dentro. é. Por quê? Porque ele explicou, ele foi um filme que foi feito pra criança, mas muitos adultos se identificaram com ele. É o ser humano se identifica Porque com ele. assim, é um filme que ele fala de uma maneira bem simples e Lúdica. básica e lúdica como funcionam os sentimentos e por que eles existem, porque eles são Sim. importantes. Então você fala, a raiva não é importante. Porque se você não ela tem faz raiva, você não entende, você não processa. O medo é a mesma coisa, é proteção, é alerta, mas ele não pode te incapacitar. Ele não pode fazer você deixar de viver porque está com medo. Então é isso mesmo, é se perceber. As emoções, a gente trabalha muito em sala de aula também, né? Isso. Que as emoções, todos nós temos as emoções divertidamente, né? E elas são primárias, elas tomam conta. Quando vem a raiva, toma conta. Onde a emoção tá alta, a razão tá baixa. O que a gente tem que começar a perceber? Poxa, eu tô com muita raiva. Retira do local, vai lavar o rosto. Por quê? Porque senão, você vai falar, você vai ter decisões e atitudes no montante da raiva, Irracionais. né? Irracionais. Não vai ter razão ali, porque não tem como. O ser humano é assim. Então tem que deixar. Quando você fala assim, nossa, você tá muito nervosa, toma um copinho com água. Não é a água que tá abençoada. Na verdade, é o movimento de você dar um tempo para você pensar, entendeu? Porque senão o ser humano ele não consegue processar adequadamente. E antigamente, a gente, quando ficava com raiva, a gente entrava em luta ou fuga.
né? Nos nossos primórdios. Ou eu lutava com a pessoa, ou eu saía correndo. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Aí o que você faz? Você coloca tudo lá dentro. Por quê? Reprime. Porque eu não posso brigar com o Jean, que o Jean é meu chefe. O que eu faço? Eu chego em casa, eu faço transferência, eu brigo com a minha esposa, com os meus filhos, que eu tô tão aqui em cima, eu não tenho esse momento, calma. Foi ali que estava a minha questão, né? As Eu bolinhas não de processei antigamente. de Eu não verdade. processei. Eu deixei Mas eu ali. tenho que falar comigo. Eu tenho que me conhecer, né? A gente faz tudo... E a partir do momento que você não consegue se perceber, é onde você tem que pedir ajuda. Sim. Porque assim, é um processo, você tenta se perceber. Você vai treinando, é treino. Nossa É um mente treino. é habilidosa. É habilidosa e E nós treinável. precisamos treiná-la. Assim como ele é nosso melhor amigo, ele é o nosso pior Pior inimigo inimigo. também, é nosso sabotador. Uhum. Então, se a gente não souber treinar nossa mente sozinhos, a gente precisa pedir ajuda. É o momento que a gente fala, pera aí, não consigo mais, meu limite chegou, alguém tem que me ajudar. E aí você procura um profissional especializado pra te ajudar nisso. Porque é normal, por isso que a gente fala que não é uma coisa pra louco. Qualquer um tem problema com raiva, às vezes um problema com medo, um problema com ansiedade. É normal. Porque somos o quê? Razão e emoção desalinhados. E a partir do momento que por algum motivo a gente desalinha, a gente não percebe. E cabe a nós perceber. Mas se a gente demora muito pra perceber, E a gente a faz... gente precisa de ajuda. A gente faz o rótulo assim, eu sou esquentado mesmo. Não. Esse é o problema. Né? A gente coloca o rótulo e fica aquilo estagnado na nossa mente. Não, eu sou assim mesmo. Ou então, nada dá certo pra mim. Ai, Lu, eu sou um dedo podre também. Ou A eu gente vou começa pegar com avião porque eu rótulos. tenho medo. Eu não tenho medo. Às vezes não é eu isso. nasci assim, vou morrer assim. É. Não é isso. É que você não parou para se perceber aonde está aquele movimento e fazer uma... Eu não gosto nem de reeducação, eu gosto de uma educação mental. Porque a gente sempre fala nas palestras, enfim, no movimento, nós somos os nossos pensamentos. O que você acha, Jean? Vou tentar pegar o Jean de novo. Nós somos os pensamentos? Eu não vou responder. Nós somos os Já sabe. pensamentos? Você não dá Sim spoiler. ou não, sim ou Não dá não. spoiler. E meninas, Nós trabalhando pra somos vocês também. Nós somos o nosso pensamento. Somos. Se nós fôssemos os nossos pensamentos, como que eu sei que eu tenho pensamento? Nós não somos os nossos pensamentos, mas só que a gente se confunde com eles. A gente deixa os pensamentos direcionarem a nossa vida. Nós somos uma consciência que tem os pensamentos, mas esses pensamentos, todo ser humano tem mais de 70% dos pensamentos diários são negativos. Se você coloca e você não vê e você não educa seus pensamentos, você é tomado por aquilo. Né? Então, quando você faz a opção, por isso que eu tô falando, estado de presença te dá a opção. Caraca, eu tô pensando isso. Nossa, mas eu tô com medo. Não, mas eu vou lá. Nossa, eu vou chegar atrasado. Nossa, não vou achar um estacionamento do carro. Não, você começa Você tem sim o poder, né? Sim, você tem esse tem poder, o poder de você guiar o carro da sua vida e não os pensamentos. Porque todos nós somos luz e sombras, somos escuridão, né? Somos duais. Mas o que você escolhe nutrir? O que você está escolhendo nutrir no seu jardim mental? Isso é muito importante, eu tenho que ter a consciência disso. Trazer isso e fazer o movimento comigo. Eu converso com a Lu o dia inteiro, eu brinco com meus pacientes também. Às vezes a gente coloca até nome no ego, né? Ai, fulano, você tá assim de novo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente para e começa a refletir. Para não deixar sempre aquelas mesmas atitudes, sempre aquele mesmo movimento. Ai, não, mas, nossa, Lu, mas se o outro não movimentar, eu não vou mudar. Nosso outro é assim. Eu não posso mudar? Por que eu não posso mudar? Porque eu sou assim, pronto, acabou. E nem né? sempre o erro é só do outro, né? Não. A gente fala muito assim, porque a pessoa não dá pra conversar com essa pessoa, que essa pessoa não dá pra conversar. Mas será que você também não tá tendo uma postura diferente perante aquela pessoa? Com as outras você é de um jeito, com aquela pessoa você já vem diferente? Porque é inconsciente muitas vezes. Então você já sabe que aquela pessoa é difícil, você já chega agressivo, você já chega ali com uma Já postura colocou diferente. na caixinha que a gente Então, fala, né? talvez é sempre se olhar. O problema do outro é do outro. Cabe ao outro cuidar. Mas o que você pode fazer pra mudar? O que você pode fazer pra melhorar aquela relação ou aquela situação? É, consciência. Aí entra a comunicação não violenta? Aí entra a comunicação não violenta, que é uma bela... Ele não gosta, do Marshall Rosenberg, né? Ele não gosta de chamar, ele não gosta de chamar técnica. Para mim, realmente, é uma filosofia de vida. Eu trabalho muito esse movimento, né? Porque o que acontece? Hoje em dia a gente não sabe se comunicar. Você fala uma coisa, eu não te escuto, aí já vou falando uma coisa, a gente começa a brigar, eu não paro para te escutar. E a gente fala o seguinte, a gente não fala o que a gente sente, né? Cada comportamento quer dizer uma coisa. Eu não falo o que eu sinto, eu falo, você fez isso, isso, isso. Olha a diferença. Jean, quando você falou aquilo para mim, eu me senti tão mal, eu acho que me senti desprezada com aquilo que você falou para mim. Eu fiquei, quando você coloca em primeira pessoa, que isso é uma abordagem pequenininha da comunicação não violenta, que é extensa, né? Mas você já muda o tom daquela conversa. Eu crio pontes.
E E não aí, muros. talvez, ao invés de eu brigar com você, eu vou pensar, Fazer caramba, o que, que eu você fiz com ela? O que, que eu fiz com Porque, ela? a gente Exatamente. porque na verdade, a gente tem essa questão dos gatilhos mentais, né? Você cria gatilho de conexão, de reciprocidade, porque a gente está muito no ataque, Jean. A gente não ouve direito, já vai falando, nossa, aquela pessoa já chega com a cara feia, cara enfesada, aí a pessoa faz transferência, às vezes não é você, às vezes não é o movimento aqui da sua empresa, às vezes é o movimento familiar dela que ela está despejando aqui na sua empresa. Mas a partir do momento que você sabe conversar e você sabe amenizar aquela situação, o tom da conversa é um outro tom. A gente não cria muros. Às vezes até a pessoa entende, fala assim, não, peraí, realmente Por vou isso que rever. acontece muitas brigas nas redes sociais também. Sim. Demais. Porque às vezes a gente não ouve o outro lado, né? E na rede Não. social é tudo mais difícil. Porque Primeiro é que terra de você ninguém, não né? vê a pessoa. Tem cancelamento. Segundo, porque escrita não é fala. Então, você fala uma coisa, escreve interpretação pode ser outra. muito Então, difícil. quando você escreve, pra pessoa ler da maneira como você escreveu, é muito diferente. Às vezes você tá escrevendo de um jeito É e a sua pessoa tá interpretação. lendo de outro. E aí não dá tempo pra conversa, porque aí um fala, outro fala, e aí vira aquele estardalhaço, e quando você vai olhar, você não sabe nem por onde começou, muitas vezes. E às vezes a gente não. Hoje em dia a gente não consegue ouvir. Não. Igual, a gente faz certificado digital, né? Então, às vezes eu tenho uma pergunta lá que a gente fala: qual o mês do seu aniversário? 14/12/74. Ele não ouviu o que eu Não ouviu. Isso é perguntei. demais, Tá, isso é demais. tão no automático, tão no dinâmico. Ele só tá pegou todo o esse aniversário movimento. ali e Sim. jogou. É. E- Aí Sim. depois a outra pergunta é: qual o dia do seu aniversário? Repete. Ali. Qual dia? Ele repete, tá? Sim, a gente não Não, tem. isso, a pessoa não, ela tá no automático. Então ela não lê, ela olha. Ela olha e responde. E a interpretação vem justamente nisso. Imagina isso na internet. Se numa pergunta simples, rotineira, a pessoa não conseguiu interpretar. E o que é perfeito. E o que acontece? O viés negativo do ser humano é muito forte. Como assim, Lu? Por exemplo, eu cortei o cabelo, aí tem 350 pessoas falando assim: nossa, Lu, seu corte ficou legal pra você, tal, tal. Tem uma pessoa que fala assim: você ficou ridícula, envelheceu pra caramba. O que a nossa mente faz? Fica no ridículo, envelheceu pra caramba. Os Aqueles outros você nem 350 importa. elogios né? já É era. incrível, né? A gente vai pro viés negativo. Sim. A gente sempre tá ali naquele. Isso é muito forte na gente. A gente tem que ter consciência disso, cara. É questão. Por quê? Às vezes ela não gostou mesmo. Ela tem um jeito de não gostar, né? Ela não pode ser agressividade, ok. O Né? pessoal nunca fala do meu corte. Tá super fashion, né? Tá muito Tá bom, fashion. acho que fala. Adorei, já. Então, esse movimento aqui, sabe? Esse que é um bate-papo aqui muito gostoso, por sinal. Você tá vendo? Isso aqui já é um cuidado com a nossa saúde mental. Um cafezinho já é um cuidado com a saúde. Essa risada já é um movimento que a gente faz. A gente precisa ter isso no nosso dia a dia. Sim. Nesse movimento. Não precisa fazer coisas mirabolantes para você ter cuidado com a saúde mental. Mas voltando à questão da comunicação não violenta, realmente nas redes sociais é mais desafiador ainda. Porque a gente não está com a pessoa, pode ser mais interpretação. Até pessoalmente, você interpreta a mensagem com o que você tem na sua bagagem emocional. E assim, Né? né, Lu, acho que a gente pode também pensar no sentido de que hoje, na nossa sociedade, a gente vê muita opinião do outro. A gente parou de enxergar a nossa opinião. Quando a gente pergunta, quem é o seu melhor amigo? Quem você falaria? Também é outra pegadinha. Quem é Ela o já seu melhor avisou de dar amigo? spoiler? Quem é seu melhor amigo? Pode responder, Quem que é seu melhor responde. Quem é amigo? seu melhor amigo? Então, olha só. Ele tá com medo. É difícil? Não, porque- pode falar. Assim, Ah. é um amigo. É. É um amigo. Qualquer um lá que... Não vamos falar o nome pra não se complicar. É, Vamos é. supor, é um amigo. Só que não, o seu melhor amigo é você mesmo. Por quê? Porque você tá dentro da sua mente. É você quem estabelece o seu limite e as suas ações. O seu amigo vai falar pra você, você é feio. Beleza. Mas se você falar pra você, eu sou feio, o peso é 1000 vezes maior. E olha só, eu não falei porque, pô, eu vou magoar alguém. Ó, viu? Exato. A gente tem. Olha que Você perfeito. pensou em quem? É. No outro. É. Por isso que a informação falar. negativa, ela é tão ruim, porque às vezes você tá sentindo lindo. Mas a Mas gente- você viu uma pessoa falando que você é feio. É. E não não, e tá tem mais muito achando esse lindo. movimento. O que acontece? É esse movimento do julgamento, né? Tanto é que a primeira pilar da comunicação não violenta é observar e não avaliar. Porque a gente é automático isso. Caramba, se eu falar alguém, se eu esquecer. É rápido, você viu o link mental? Se eu falar alguém, se eu esquecer aqui, caramba, vou ficar magoado, vai ficar gravado, depois eu nevo. Vai usar contra mim. Eu vou ser julgada. Não, claro que o movimento, você foi muito delicado, efetivamente, mas o movimento, quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida porque o outro vai julgar? Porque o outro vai entender isso assado, Por né? isso que é bom você ter 70 anos pra cima, né?
Por quê? Porque igual, com 70 anos, você não liga pra mais do que a opinião de É ninguém. porque assim, você pensa assim, já foi, não vai ficar muito tempo com raiva mesmo. Se tiver, vai ser pouco tempo, então tá 70 anos tudo pra bem. cima, você não tá, quando você fica mais velho, mas você esse não... pensamento tem que ser mas sempre. isso que tá. A gente Errado, vai né? esperar, Tá não, a gente errado, vai esperar é. 70 anos. E se não nossa chegar vida. lá? Nossa, eu fiz, por exemplo, uma transição de carreira. Meu primeiro movimento foi advogada. Foi muito tempo na área de família, né? Eu tenho muito tempo, sou pós-graduada nessa área. Quando eu cheguei 40 anos, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Eu não gosto do conflito, eu gosto do acolhimento. Vinham pro meu escritório, eu acolhia. Voltavam, divórcio, às vezes na sala de audiência, voltavam. Porque eu fazia todo esse movimento acolhedor no escritório. Eu falei assim, gente, meu marido até brincou comigo, não é pra você Você vai não, Lu. falir. Você vai falir. Vai Né? falir. Aí foi estudar essa abordagem, programação linguística, psicanálise, enfim, toda essa abordagem que me trouxe até onde eu estou. Mas 40 anos, tava com 2 filhos, depois veio o terceiro. 2 filhos, quer dizer, você é louca. Você vai mudar de carreira agora. Você já investiu nessa carreira. Você tá louca. Quantas vezes eu não ouvi isso? Eu fiquei amargurada. Eu fiquei angustiada. Eu falei assim, gente, não é isso, não é isso. Eu posso falar que hoje eu sou uma das pessoas mais felizes, completas em relação ao que eu faço. Eu amo o que eu faço. E às vezes até te atrasou, né, Lu? Podia ter dado essa antes. Porque não é que me atrasou, foi eu que me atrasei. Porque eu já tava vendo. Foi eu que me atrasei. Mas olha só, eu teria que esperar uma aposentadoria para estudar o que eu quero estudar, para desenvolver o que... Gente, a vida é minha. Como que eu ia deixar isso? Porque os outros julgam. Às vezes tem muitas questões, o outro não consegue fazer, ele vai sempre te diminuir. É a questão deles, né? Não vamos julgar o que ele tá passando, mas você fazer isso com você, você dar o tom da sua vida porque o outro tá te julgando, te falando, acaba com qualquer saúde mental, emocional, esse movimento. Então, a gente tem consciência, não, eu quero aqui. Claro, eu sempre brinco com meus pacientes. Gente, a gente tá vivendo, nós somos pertencentes ao mundo, né? Não é bom pro ser humano ficar isolado. Mas eu vou no mundo, eu abro a janelinha do mundo, aí tem aquela opinião, eu fecho no meu, eu falo assim, cara, sabe o que faz sentido pra mim? Ah, isso faz, isso não faz. Mas pra quê? Como que eu sei fazer isso? Quando eu me conheço. A gente já não se conhece. A gente conhece todo mundo. Eu não me conheço. Eu não sei. Se a gente pergunta, o que você gosta de fazer pra você, com você? A pessoa fala assim, eu gosto de fazer uma comida gostar pro meu marido, né? Tomar um café com meu sogro. Enfim, mas o que você gosta de fazer? As pessoas não sabem Interno, mais. você e você. O que você gosta de fazer pra você, com você? Qual a sua comida Né? preferida? Coisa simples. É. Muitas vezes As você não pessoas não sabe sabem responder mais. essa pergunta. Entendeu? Você sabe te responder deixa- a comida preferida do Nhoque. seu... Nhoque. Ele chutou. Acho que é nhoque Não, mesmo. não. Ele gosta. Porque, você pode, por exemplo, perguntar, qual é a comida preferida da sua esposa? Você vai saber responder. Talvez, tem que saber, né? Se não souber, dá ruim. E agora? E agora? Mas às vezes a sua você não sabe, que nem, por exemplo, eu tenho filho, geralmente a mãe é muito ligada nos filhos. Eu sei que é o que gosta de comer, mas às vezes não sabe ver o que ela gosta de comer. São coisas simples, mas você sempre tá privilegiando alguém pra depois olhar pra si, que é o que a Lu tá falando. Sim. Isso em coisas pequenas. Imagina Sim. nas coisas maiores, que são mais importantes. A gente sempre fala assim, caixa d'água vazia não é torneira de ninguém. Eu dreno toda porque eu cuido do outro, porque eu vejo o movimento do outro, porque eu tô... Mas e eu? O que eu quero? O que eu quero colocar? O que eu quero viver na minha vida? Aí eu vou esperar até 70 anos para poder... Claro que ao falar com comunicação não violenta, que é abordagem, eu não preciso falar para te agredir. Sabe? Eu posso aprender a dinâmica do falar, né? Até pra porque gente se conectar. aquilo vai agregar pra você? O que eu vou falar é importante pra pessoa ouvir? Se não for, não fale. E como a gente aprende a comunicação não violenta? A primeira coisa é você querer aprender a comunicação não violenta, é decisão. Depois, até abordagem, a gente tem a Bíblia, né, da comunicação não violenta, que é o livro do Marshall Rosenberg, né, que é um movimento, depois até passo para você. O Marshall Rosenberg, vê aí. Ele já quer aprender agora. É importante. Mas é muito importante, que realmente foi mentor dessa abordagem, claro, alinhando aos grandes avatares. Ele é muito conectado ao Gandhi, né, aos estudos, que é a cultura da paz que a gente fala. É uma cultura, e é muito bacana ler o livro dele, porque ele coloca exemplos. Então você vê nitidamente você falando daquele jeito. É muito engraçado. Por exemplo, eu vou rapidinho, já tempo, só falando aqui, gente. Não, pode ser. Ó, por exemplo, tinha um rei que ele sonhava dias... Ainda não é nem meia-noite. Óbvio, pô, perfeito. Eu gostei já, gostei. Aí, isso, perfeito, esse mesmo, Guilherme. Esse mesmo. Tinha um rei que sonhava todos os dias, né? Muitos dias estavam sonhando que estava perdendo todos os dentes dele. E ele ficou agoniado com aquele sonho. Falou assim, chame o sábio do reino. Aí esse sábio chegou e falou assim, ouviu o relato do rei e falou assim, meu rei, que lástima.
você vai ver todos os seus familiares morrendo. Ele ficou indignado, esse rei. Ele não queria ouvir aquilo. Ele falou assim, não, descem chibatadas nesse insubordinado. Chamem aquele outro sábio do reinado. Aí veio outro sábio. Ele ouviu a mesma história que o rei falou. Sonhando, tava vendo nos dentes. Ele virou e falou assim, que maravilha, meu rei. Sabia que você vai ser a última pessoa a morrer da sua família? Ele ficou muito feliz, deu 100 moedas de ouro. Foi a mesma mensagem ou não foi? Foi, só que foi falada Foi a de mesma forma mensagem? diferente. Foi, né? Foi. Foi. A mesma mensagem. Foi a mesma coisa que ele falou. Ele só trocou a ordem. E né? colocou o que era E no- importante, e- soube, sim, né? E assim, ele não pegou, porque a nossa verdade, gente, ela é uma pedra preciosa. Mas se eu pegar essa pedra e tacar em você, ele vai te machucar, essa pedra preciosa. Sim. Mas se eu colocar numa embalagem e falar de um jeito que cria uma conexão com você, não é uma mentira que eu vou contar, não é quando eu falo assim, comunicação não violenta, eu vou ter que ser o santinho do palco aguentar tudo. Não é isso. Mas você vai aprender a falar. Os 4 pilares da comunicação não violenta é observação, sentimento, necessidade e pedido certo. A gente não sabe se comunicar. A gente não faz. São 4 São pilares? 4 pilares da comunicação não violenta. Dentro desses pilares ele vai trabalhando, né? E você vai acessando uma forma de comunicar. E aí com isso você aprende, porque às vezes eu tô aqui falando com você, né? Eu tô movimentando. Aí eu falo assim pra você, olha, você entendeu? Você compreendeu o que eu falei? Você poderia me devolver, vai dar essa devolutiva? O que você entendeu o que eu falei? Você vai observar que muitas vezes você falou uma coisa, ela entendeu outra coisa completamente diferente. Você não se conectou e você tá achando que aquela pessoa tá entendendo. E não tá. Às vezes tem feedback na conversa. Então, é uma estrutura muito bacana que te evita vários conflitos. Por exemplo, eu sou casada há 33 anos. Eu falo que a comunicação não violenta é uma Nossa, eu maravilha. Eu acho que é um pilar essencial, porque essencial. muitas vezes a gente quer falar, fala de uma forma automática Sim. e a pessoa entende de uma forma que só ela entendeu. Isso acontece E vira muito. uma Acho que briga. casamento é a relação mais próxima que a gente pode Sim. dar de E a exemplo, gente- né? sim, é um relacionamento. Acontece muito. Nós somos seres de relacionamento, Sim. entendeu? Então, quanto a gente pode realmente Evitar, né? Evitar a fadiga. Evitar a fadiga. Mas a isso. comunicação não violenta não tem que ter. É acesso de mão dupla, não é? Porque mesmo eu Acesso- falando Sim. alguma coisa, se a pessoa quiser entender Sim, mas olha, outra coisa. Mas sim, aí você, entendi. assim, você vai entender que quase 100% dos conflitos são evitados. Claro, existem receptores e receptores. Mas na maioria das vezes as pessoas vão entender melhor do que se você tivesse falado sem comunicação não violenta, no automático. Porém, mas é essa a questão. cuide de você, o que você fala. Você é, É. responsável pelo que fala. E a pessoa é Cuidado com a responsável pelo que vírgula no há. português ali. Não, a dependendo vírgula, da vírgula. ela é Porque, o Jean, problema. olha, o que acontece? A gente não sabe o terreno do outro. Por isso que é uma coisa muito da sua consciência. Cara, eu posso evitar como eu vejo na minha vida. O que acontecia com a Luciana na adolescência? O meu tom de voz era muito impositivo. As pessoas entendiam que eu estava mandando. E eu sofri muito com isso. Porque as minhas amigas brigavam comigo. E eu falei assim, gente, mas não tô falando nada. Não, você tá mandando na gente. Eu sofria muito. Então, a vida foi me levando para esses estudos. Por isso que eu sou tão apaixonada por comunicação não violenta. Então, hoje, eu vejo na minha atitude. Porque eu só posso mudar a minha atitude, já. Eu não posso mudar a sua atitude. Mas a Exato. minha atitude, quando muda, e se o terreno do outro estiver propício, ele vai começar a entender. Às vezes, não é naquele movimento, primeiro movimento que você fez. Mas ele vai, por exemplo, vai estar diretamente ligado com você, sua esposa. Ela vai entender, você vai deixar de ter muitos conflitos, porque você vai movimentando diferente e ela vai acessando. Ela vai indo pelo aquele Ela vai caminho indo porque também. caramba, tá acontecendo. Mas não, às vezes não é no imediatismo, que o ser humano quer o imediatismo, mas é uma construção. Mas olha só, você está construindo um movimento que vai ser muito importante para você. E é o seguinte, comunicação é essencial. Né? Quantas guerras você tem por falta de comunicação? É o movimento que a gente fala, né? É aquela construção, como o Gandhi. Lembrei de Gandhi porque foi uma das abordagens do macho, né? Gandhi, ele se libertou da Inglaterra com um poderio enorme do exército sem fazer uma guerra, sem pegar numa arma. Né? Que poder de comunicação desse cara. Se eu chego e falo assim, meu Deus, isso nunca vai acontecer, eu vou fazendo, eu vou melhorando, eu vou me estruturando, e eu tenho que comunicar com todo mundo. É uma abordagem principal. Agora, se o outro vem reativo, você está trabalhando tanto aquilo em você, porque você não entra na vibração do outro. É impressionante. Meio que eu não você entro. desarma, né? Eu Você desarmo. desarma. Né? Não entro. Eu falo, não, ok. Você não tá legal pra gente conversar hoje, a gente volta amanhã. Por quê? Porque eu tô treinando aquilo no meu dia a dia. Eu decidi treinar.
E eu treino todo dia, né? É um treino, nossa vida é um treino diário. Então é esse movimento. Por isso que a gente fala assim, Lu, mas se o outro não tiver, ok, mas eu quero aquele caminho. Eu não vou entrar na abordagem do outro. E esse movimento que a gente tem, que as pessoas estão convivendo com a gente, seja colaboradores, filhos, esposas, então, enfim, muda o sentido, a comunicação. Muda até o clima, muda o espaço, muda a comunicação. Com o tempo muda. Porque você subentende que o outro te falou, aí você fica bravo, você fica com aquilo na cabeça. E é óbvio pra você. O óbvio tem que ser falado, não é óbvio pro outro. Quando você vai ver, caraca, eu não pensei que você tivesse. Eu entendi outra coisa. E é meio que uma reação em manada, né, Lu? Porque muitas vezes você tá num ambiente totalmente tóxico. Eu acho que você já deve ter reparado isso. Vai, vamos supor, uma empresa que você vê que é todo mundo muito reativo, né? Troca o chefe. Entra um outro com outra abordagem. No começo é muito difícil. Você vai ver que ainda tem Conflitos. Mas com o tempo, parece que mudou todas as pessoas, o time inteiro que mudou. Se a pessoa for uma pessoa diferente daquela que saiu, uma abordagem legal e casar no time dentro do objetivo em comum, no final as coisas melhoram. Demora até acertar a comunicação, até acertar o objetivo. Mas vai tendo uma reação em manada. Aos poucos as pessoas vão se adequando, vão caminhando juntas. Então, o começo pode ser um desafio, dependendo de com quem é essa pessoa, com quem é esse relacionamento, onde é o relacionamento. Mas com o tempo, você não tá fazendo bem só pra você. Você acaba tendo a reação em manada. Porque a pessoa ela já vai chegar pra você de uma maneira diferente. Pô, tentei brigar hoje e o Jean não veio brigar comigo. Ou amanhã... amanhã eu já não vou com tanta, né? Porque eu sei que ele não vai. Então, eu acabo desarmando aos poucos aquela reação daquela pessoa. Sem querer, ela acaba ali indo na minha então, também. quem trabalha com atendimento ao público, suporte, tudo, é maravilhoso, isso, né? 100%. Porque a gente sempre trabalha com o movimento do estudo do livro, né? A gente faz muita prática também, né? A gente traz muitas situações. A gente pega situações da abordagem. Por exemplo, você vai me trazer uma situação que acontece aqui de comunicação. A gente vai trabalhar com a comunicação. A gente vai mostrar com a comunicação não violenta e sem a comunicação não violenta. A gente dá para ver perfeitamente, né, o retorno e como a gente está trabalhando isso daí. É essencial, porque quantos conflitos, quanto você deixa, não pede seus clientes para um movimento que às vezes é uma vírgula que você tinha que mudar. Às vezes a gente trabalha muito com E as pessoas são difíceis, né? Às vezes a tua abordagem com uma pessoa vai ser de um jeito, mas com aquela outra pessoa vai ser de outro. Justamente porque você já conhece aquele cliente, já sabe que é um pouco mais complexo. Então, assim, não importa o que a pessoa tá passando, mas você tem que saber lidar com ela. E aí entra a comunicação não violenta de saber que aquela pessoa, a abordagem, ela vai ser diferenciada. Assim como vai ter uma outra que talvez você vai falar tranquilo e ela não vai interpretar nada, vai agir, vai ser um cliente ok. Mas tem sempre aqueles que você precisa tratar de uma maneira diferenciada, com mais cuidado, talvez com um olhar mais atento ao que você tá falando, com as suas ações. Então, isso tudo entra na comunicação não violenta, né? E como é um treino, a gente vai treinando. Aquilo já vai, a gente passa a ter um novo automático, né? Que a gente vai treinando. E como você treina e você vai trabalhando em você comunicação não violenta, automaticamente você também trabalha a sua escuta empática. Exato. Você não vai ser pegado, porque é treino. A gente só vai tirar daquele movimento que está muito irregado em você, e a gente vai para outro movimento que pode trazer o quê? A luz no final do túnel. Eu falei que é uma luz no final do Fica túnel. mais aguçada essa porque você trabalha todo esse né? movimento da comunicação que traz. Você trabalha a educação a comunicação não violenta nas escolas, né? Nas escolas e no meu consultório também. Eu falo, às vezes eu não estou falando essa abordagem, não estou usando o nome comunicação não violenta, né? Às vezes eu estou trabalhando essa abordagem. Eu falo a abordagem. A abordagem. Por quê? Porque muitos meus pacientes trazem problemas de relacionamento. E quando a gente vai entender esse movimento, o quanto a comunicação pode, que eu sou terapeuta de casal também. Então, quanto essa comunicação, às vezes eu não estruturo, não coloco, é comunicação não violenta. Eu trabalho o que é efetivamente a comunicação violenta no dia a dia, sem falar o nome, o termo. Entendeu? Mas a gente até trabalha. Pra não assustar, né? Porque às vezes às vezes as pessoas meio... não precisa às vezes saber, né? Às violenta. Eu não sou violenta, eu não sou violenta. Dependendo do caso que vem, é isso mesmo. Por que eu vou usar a palavra violenta, que vai acessar um gatilho na pessoa, que vai... Porque quando acessa gatilho, aquilo fecha. A comunicação fecha, bloqueia. Eu não consigo escutar nada que você está me falando mais. Então, eu tenho que acessar, criar o vínculo no movimento adequado. E não é essa questão, eu vou falar de uma forma adequada, que eu crio um vínculo, que a gente fala que é ponte, né? Que eu crio uma ponte que ele vai entender o movimento que eu estou fazendo, pra gente criar uma conexão para poder conversar. Porque a gente não tem mais hoje. A gente não tem esse movimento. Entendi. Além disso,
Deixa eu até ler. Ayurveda, né? Ayurveda. Ayurveda. Isso. Explica um pouquinho melhor pro pessoal o que é Ayurveda. Vou explicar. Bom, a Ayurveda nasceu, como eu disse, 8.000 anos antes de Cristo. Foi, na verdade, um conjunto de manuscritos que foram encontrados na Índia, né, numa cidade inabitada, que foi descoberta recentemente, inclusive, mas os manuscritos foram datados dessa época. E nesses livros, que são chamados de Vedas, já foram chamados por vários nomes, né? Hoje, a última nomenclatura que nós conhecemos é Vedas, por isso Ayurveda. É um conjunto de terapias, na verdade, uma medicina que era praticada naquela época e que hoje está sendo resgatada. Como que trabalha essa medicina? Através do conhecimento do nosso corpo mesmo. Então, o pilar principal é a alimentação, é a meditação, é o estilo de vida e é resgatar aquilo que os nossos avós falavam pra gente. Lembra? Toma um chazinho. Eu vou colocar uma... machuquei, vou Ervinha. colocar essa erva aqui que vai curar. E funcionava, Sábios. não funcionava? Exatamente. Então, hoje a gente está resgatando esses ensinamentos para tirar um pouco dessa cultura que hoje é muito medicamentosa. Então, hoje as pessoas têm uma dorzinha de cabeça, vou tomar um remédio. Tô com uma enxaqueca, vou tomar um remédio. Mas ela não pensa em cuidar daquilo de forma natural, de entender a causa. Então, hoje o que o Ayurveda traz à tona é justamente entender a causa do seu sintoma e tratar de uma forma saudável realmente, que não te traga outros problemas. Porque a gente sabe, né, todo mundo Efeito sabe que colateral. toda medicação tem uma contraindicação. E não é, nossa, você não vai tomar medicação nunca mais, não é isso. Tem momentos e tem situações que você realmente vai precisar se medicar, né? Mas tem coisas que são simples, que você pode fazer e colocar no seu dia a dia para te ajudar a não chegar nesse momento. Não chegar no momento de ter que se utilizar uma certa droga para te ajudar, entendeu? Então, a cultura do Ayurveda é resgatar essa tradição que é cuidar de si, mas cuidar de si por completo. Cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da mente. É baseada naquilo que a gente fala de energia, chama de energia, né? É muito baseado também na física quântica. Então, tudo que a gente faz no Ayurveda tem comprovação científica. Foi estudado, né? A gente tem a parte da flora, da fauna, a gente fala dos fitoterápicos, então, tudo com comprovação científica, de questão de óleos essenciais também. Então, hoje a gente tem uma gama de substâncias, né? E de comportamentos que trazem pra gente a cura, muitas vezes. Então, algumas doenças, lógico, tem estágios que a gente não consegue alcançar. Mas se a gente trabalha a prevenção, a gente consegue não chegar nesse estágio de doença. E a gente consegue cuidar para que você não avance. Então, muitas doenças, como por exemplo o câncer hoje, já foi investigado em muitos estudos, né, muitas pesquisas clínicas falam que o câncer também tem muito fundo emocional. Que a gente já tem células cancerígenas no nosso corpo, todos nós temos, né? E a partir de certos gatilhos, essas células se multiplicam. Então, como que a gente cuida? Se cuidando. Cuidando do corpo, da alma e da mente. Como fundamento, a gente trabalha os doshas, né? Que é o Vata, o Kapha e o Pitta. Os doshas são como se fossem perfis que nós nascemos com eles, né? Então, são perfis de comportamento. Então, fala como comporta a sua mente. Cada dosha tem um tipo de mente, tem um tipo de corpo, tem um tipo de fisiologia. E a partir do momento que a gente atende um paciente, a gente vê que dosha que tá ali equilibrado, qual que tá desequilibrado. E cada um vai ter ali a sua receitinha especial para equilibrar. Então, é mais focado no equilíbrio dos doshas, no equilíbrio energético do ser. Então, por exemplo, quando a gente fala que, por exemplo, vou falar o dosha Pitta, tá? Que é um dosha que as pessoas mais conhecem, que é aquele que as pessoas são mais ativas, né? Geralmente são pessoas mais aventureiras, pessoas que fazem mais esporte, geralmente são desse dosha. Não é uma regra, mas em geral são desse dosha. Mas ele é um dosha que não pode comer muita pimenta, por exemplo. É um dosha que tem sensibilidade ao sol. Então, tem coisas que, por exemplo, na sua rotina facilmente adaptaríamos. E você tá com muito desconforto abdominal, você sente muito cansaço, você se expõe muito ao sol? Sim, então vamos diminuir um pouquinho, vamos prevenir, vamos pôr um bonezinho, vamos... Então, assim, são coisas básicas que a gente consegue fazer com que o seu dosha diminua e equilibre com os outros dois. Todos nós temos os três, mas ele é mais forte dentro de nós.
Então, é essa característica que a gente tem que equilibrar, para que ele não se sobressaia, não entre em desequilíbrio, e aí desequilibra todo o nosso corpo. Que ele é como se fosse uma corrente. Então, sempre que a gente se alimenta, a gente tem todo um processo. Isso para nutrir os nossos tecidos, as nossas células. Então, é basicamente isso que o dosha faz. Ele trabalha cada um no seu campo de entendimento, e a partir do momento que um deles está em desequilíbrio, a gente não consegue formar todo o nosso circuito interno. Então, há aí as doenças, as inquietações, as emoções aguçadas. Então, quando a gente atende o desequilíbrio, então tudo que a gente pensa no Ayurveda é equilibrar o seu dosha, equilibrar o seu ser. E a gente pensa isso em várias formas, né? A base é médica, é clínica. Então, a gente tem como a base verificar você no seu físico, né? Quais são suas características físicas que precisam ser ajustadas. Mas a gente também tem a parte energética. Então, a gente trabalha muito com o reiki. Que o reiki, na verdade, é uma carga energética que nós recebemos. Então, é um equilíbrio energético, é uma imposição de mãos que nós fazemos para equilibrar. Sabe quando você pega a bexiguinha, passa aqui no cabelo, você não vai saber, mas alguém... o cabelo faz, vai junto. Sabe aquele campo energético? Sim. É aquilo que a gente mexe. As pessoas falam, é bobeira, né? Muita gente Eu já tive cabelo, eu sei o que é isso. Já teve. Desculpa. Não era pra ser assim. Então, assim, já que você sabe... Depois dessa, eu vou esperar o Jean na minha consultora, né, Jean? Caramba, traumatizou. Caramba, viu? Ó, nem combinamos aqui, viu, Jean? Nem combinamos, já foi o consultório. Então, e o reiki é isso, ele pega esse campo energético e vai ver onde tá desalinhado, quais são os nossos chakras. Já ouviu falar de chakra, né? Já. E todo mundo fala chakra é uma bobagem. Não, não é. É incrível quando a gente faz um reiki, aí eu vou longe, hein? Chakra é indiano? É indiano. Na verdade, vem do hinduísmo, né? Vem dessa crença indiana, vem dos Vedas, que é o principal documento que eles seguem, mas tem em várias culturas a gente tem encontra. Vários, os mais famosos são 7, né? Os mais falados são 7, né? Começando pelo coronário, que estão na cabeça, tem no pescoço, temos no peito, temos no umbigo, temos abaixo o ventre, nos joelhos e nos pés. São os principais, tá? Mas a gente pode aí falar de mais de 1000 doshas, chakras que existem dentro do nosso corpo. Só que são os 7 que a gente mais trabalha, são os 7 maiores. Os mais conhecidos também, né? Os né? mais conhecidos, isso. E cada um tem uma responsabilidade dentro do nosso corpo. Um vai trabalhar a mente, outro vai trabalhar as emoções, o outro vai trabalhar mais a parte do plexo solar, do intestino. Então, quando a gente sente que tem uma energia muito... quando a gente põe em posição de mãos, a gente sente tremer, a gente sente quente, a gente sente que tá desalinhado. Significa que tá desalinhado. Então, a gente consegue alinhar com a carga energética. Isso é muito real, né? Tanto que está no SUS como uma terapia integrativa a ser utilizada. E as pessoas falavam, nossa, isso é bobeira, isso não... Nós somos energia. Quando você toca no outro, o calor, energia. Quando você tá numa relação amorosa, o que você sente é energia. Então, não é palpável. Tudo que não é palpável é muito difícil da gente explicar. Porque o ser humano quer muito racionalizar. Ele quer pegar. Ele quer colocar numa caixinha. Isso que é. Muitas coisas, a maioria das coisas a gente tem que sentir. Tem que sentir. Não racionalizar, entendeu? Exatamente. Por isso que eu sempre falo, fé. Fé é confiar. Fé. Então, por isso que eu sempre falo, eu não sei o que é o reiki. Experimenta. E veja, olha só, a gente pode parar de falar tudo e falar assim, só tem 8.000 anos. Você acha que uma coisa ruim ia durar 8.000 anos de existência? Você acha que aquele a medicina povo ia viver só com isso? É 8.000 anos, entendeu? É por isso que a gente tá nessa questão. E tudo, eu acho maravilhoso, até porque a gente começamos o Janeiro Branco, mas a gente não saiu em nenhum momento. A gente falou de várias coisas, mas olha, equilíbrio, não saiu da nossa conversa, autoconhecimento, porque tudo isso, é se conhecer. Né? Saber, eu sou pita, sou vara. É o autoconhecimento, o que me faz bem, o que não faz. Porque falar assim, cafezinho depois das 6, Lu, não, ninguém pode tomar. Eu tomo depois das 6, vou dormir tranquilamente. E também porque tem muito eu tenho que conhecer meu corpo. Tem muito eu tenho que conhecer, também. Né? Poxa, uma coisa que vai te afetar, não vai afetar tanto. Tudo é autoconhecimento. É autoconhecimento. E tudo é energia. Porque se você souber o seu perfil, vai ficar melhor. Pra você evitar aquilo que possa te fazer mal. Poxa, que não me faz mal, não quer dizer bem. que você vai cortar, nunca mais... Não é isso. Mas é equilibrar mesmo. É saber que um pouquinho tudo bem. Você não pode comer muito porque você não tem, não absorve com tanta
com tanta Sim, propriedade, propriedade, aquilo ali. sim. E tem as massalas, que eu sou apaixonada. Na Sim. cozinha tem as massalas, eu sou apaixonada. Tem as E aí, massalas, a tem gente as vai... massagens. Por quê? Gente, o que eu prezo aqui? Porque sair dessa normalização. Massala? Massala, são Massala. movimentos, são temperos que um conectado com o outro, é uma conexão. São vínculos, né? ervas, então São assim, ervas. é pimenta do reino, Cúrcuma. açafrão, cúrcuma. Se você casa de uma forma harmoniosa Rosa. esses temperos, eles trazem uma propriedade nutritiva muito grande e também ajudam nesse equilíbrio de dosha, né? Então são coisas simples. Você falou massagem também? Massagem também. A Tem massagem massagem também. Tem uma massagem tem massagens específicas que trabalham pontos energéticos que fazem com que você também alinhe essa carga que você está depositada ali. Então, as massagens também são específicas no Ayurveda. Então, a gente também trabalha a questão energética pontos energéticos. e os Tudo pontos... É como se fosse acupuntura. Tem um pessoal aqui no escritório que a semana passada, se eu não me engano, falou: pô, vai ter massagem aqui, Jean? Você vai colocar A massagem? gente tá tentando. Quem será que é? Quais seriam Estamos os Quem será tentando. que é? Quem será que... Se eu fosse você, eu que- votava. Não, e assim, o que é bacana, que a Ayurveda traz muito, que eu sou apaixonada também nesse movimento, gente, é sair dessa normalização de medicamento. Gente, as pessoas estão tomando remédio pra dormir, tomando remédio pra acordar. Sim. Gente, não é normal. E é o que a Kim falou, não é que a gente nunca mais vai tomar somas aqui, a Não é bandeira, não vai isso, tomar não remédio. é, não não. é isso, mas sair dessa normal. Não é normal a gente tomar remédio pra dormir, não é normal a gente tomar remédio Não é pra normal. acordar. Não é nosso normal. Não é natural, né? Não é Senão nós natural. conseguiríamos, Não né? é natural. Sabe? Então, e todo mundo Mas quer... igual, mas e se os médicos, por exemplo, nessa parte de dormir, os médicos dão o remédio para dormir, mas não sabem não conseguem diagnosticar o porquê? Na Por quê? verdade, não é assim. Tem- O que acontece? Aí vem várias questões. Que tipo Primeira de médico questão, você tá? Porque primeira se for médico questão. integrativo, ele já vai conversar com você. É. Por quê? Os exames mostram uma coisa, mas o clínico, eu quero falar, por quê? O que Exato. você faz antes de você dormir? Nossa, como que tá a sua vida? Eu tenho que entender o Jean. Tá faltando. Não pode ser não é receita. Todo mundo que chega aqui que não dorme bem, é porque tá faltando tal hormônio. Não é sempre Não é, assim. não é. Porque o Jean é um ser complexo, Sim. tá na minha frente. Eu tenho que entender. Eu o acho que é médico uma integrativo ele vai fazer essa situação- abordagem. É uma situação muito complexa, porque a gente avalia, nesse sentido, todo um contexto até público de questão de normativas mesmo. Porque quando a gente, por exemplo, tudo começa na faculdade, no ensinamento, né? Como o médico ele é formado, hoje perdeu-se a questão da integratividade. Hoje, muitas faculdades ensinam o beabá clínico. Ali do que é, Isso, do que mas é isso dá padrão. isso. Mas não é 2 mais 2, Mas não 4. é. Não é. Medicina não Não é, é padrão. matemática. Não é. Não tem como 1 e 1 ser 2. Na medicina, não. Porque eu e você não somos Somos as mesmas diferentes. pessoas. Não adianta somar eu com você, não vai dar 2. Se eu somar eu com ele, pode dar 3. Mais ou menos isso. Por quê? Porque hoje os médicos estão no automático. Hoje você chega numa sala clínica, eu não tô dizendo em geral, tá, gente? Tem exceções. É. Mas em sua maioria, pelo que a gente vê, o que a gente presencia dentro do nosso consultório, acho que a Lu também, é a pessoa entrar, você tá sentindo o quê? Tá, vai lá tomar esse remédio. Não existe o Escuta, tá porquê. vendo? Escuta, não te escuta. Por que você tá sentindo? O que que tá Aconteceu acontecendo? alguma coisa pra você tá sentindo isso? Como tá a sua vida? Então, o problema da medicação não é a medicação, é o médico. É o médico- profissional. O médico se lasca comigo, porque eu não gosto de ir no médico, né? Mas aí quando eu vou, o que você sente? Minha esposa falou pra eu vir aqui. Aí é ótimo. Tenta dizer. Não, porque eu fui aqui, Não, ó. porque ela foi ó, obrigada. Pelo bem do meu casamento, eu dei a última palavra. Sim, senhora, estou indo ao médico. Mas você tá vendo? E a gente tá brincando, mas é por isso que a dificuldade mesmo do homem, né? Que fala que o homem tem um desafio da É comunicação, um desafio. né? Porque foi muito tempo aquela cultura que E a gente tem. reconhecer a E fraqueza. reconhecer a fraqueza. Que é um ser humano. O homem é um ser humano. É. Pode Esse ser movimento. fraco. Pode estar com Todo problema. mundo. Pode se cuidar. Na verdade, pode não. Deve. Porque se ele é o pilar da casa, ou se ele quer ser o pilar da casa, ou se ele quer ser o pilar da esposa ou dos filhos, ele tem que estar bem. Como ela disse, caixa d'água vazia não mata a sede de ninguém. Como é que você vai estar ali provendo, trabalhando, se você não tá bem? Porque culturalmente, quando a gente fala assim, autocuidado, é uma abordagem também que eu gosto de falar muito, nós entendemos como egoísmo. E não Isso. é egoísmo. Autocuidado, você tá investindo em você, que você automaticamente você investe no outro, no ser que tá do seu lado. Só que a gente não aprendeu a ter essa abordagem com a gente. A me cuidar, a me olhar, a me entender. Eu não tenho tempo pra mim. Nossa, eu tenho que resolver tudo aqui. Como que eu vou fazer isso? Nossa, que egoísmo. E não é egoísmo.
né? É cultural. Então, tudo isso a gente trabalhar com o quê? Com movimentos de conscientização. Porque se a gente está trazendo para a consciência, aí eu vejo, caramba, é mesmo, aquilo pode mudar. E a gente vai, que a gente está aqui hoje, que é plantando sementinhas, você. Nossa, a gente está plantando sementinhas com quem vai assistir. E voltando um né? pouco nessa questão que a gente estava falando do médico, é até curioso que a gente entra nessa questão do SUS, de estar regulamentado, que é tudo muito bonitinho no papel. Só que o que acontece? Governamentalmente falando, não é viável abrir um concurso para terapeuta integrativo. O que as prefeituras e os governos fizeram? Colocaram lá na cartilha que tá comprovado, tá no OMS, é sugerido, só que o que eles pedem? Que os próprios médicos, enfermeiras e terapeutas que já estão na rede façam essa terapia. Porém, é mais fácil você trazer um terapeuta ou reciclar aquele que tá lá? Financeiramente, reciclar o que tá lá. Só que ele tá disposto? A mente dele está aberta para entender o que é uma terapia integrativa? Ele quer isso. Então fica tudo num papel. Por quê? E se a gente parte do princípio que é energia, imagina uma pessoa fazendo uma coisa que ele não quer fazer. Obrigado. Não vai vir fluir. Aquilo não dá certo. Não, a pessoa que está trabalhando naquele movimento é que não está dando certo. Entendeu? É que ele vai pensar, eu vou ganhar a mesma coisa, pra que eu vou fazer algo a mais? E aí você sabe o que os terapeutas integrativos e os reikianos e todas essas pessoas estão fazendo? Trabalho voluntário. Sabe por que fazer o trabalho voluntário? Para que as pessoas pelo menos conheçam o serviço. Para que as pessoas se sintam bem, entendam que funcione e procurem o serviço de uma forma particular. Não é o mundo perfeito, mas é a única maneira que nós que estamos estudando e entendemos a importância disso, conseguimos disseminar isso no mundo de uma maneira mais ampla. Agora, uma coisa, a gente falou bastante da saúde mental, tudo, só que a gente ainda não tocou nisso na parte profissional. As empresas hoje, igual muitas vezes a gente tá ouvindo muito falar de burnout e tudo. Sim. O porquê que as empresas precisam se adequar a alguma coisa assim sobre a saúde mental? A gente está aí agora com a NR01, né? Que é a norma regulamentar, né? Sim. Que é muito importante e é realmente uma vitória para a gente que lida com essa questão. Porque agora em 2026. 2026. Né? Isso mesmo. E o que acontece? Qual que é a matéria-prima da sua empresa, Jean? Qual que é a matéria-prima da sua empresa? São as pessoas, né? Os seres humanos. Se esses seres humanos estiverem bem cuidados, com uma saúde mental legal, bacana, eles vão produzir? Ou você vai ter faltas, atestados, pessoas sem criatividade, pessoas fazendo transição, que a gente fala, conflitos, né? Vão tratar mal, porque se eu estou num conflito interno, se a minha vida está um caos, se o meu mental está um caos, o que eu vou dar pro outro? Eu vou dar esse caos. Eu vou transferir, então, por que eu tenho que investir nisso? Porque é minha matéria-prima. Com isso, eu vou cuidar do ser humano que vai trabalhar adequadamente. Graças a Deus está chegando a esse ponto. Por isso que eu estou falando, a gente está caminhando. Não precisava, né? A gente tá Deveria caminhando. ser uma coisa... Então, qual é natural? É porque a gente também tá mudando de era, que é o ter por ser. Uhum. Né? Então, esse movimento também é muito importante, é energético, enfim. Mas é muito importante. Não é só ter produtividade. Olha, você tem meta para cumprir banco, né? Eu tô cheio de pacientes que trabalham em banco, né? Tem que cumprir meta, que é uma coisa absurda, né? E o ser humano não aguenta. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que alinhar desde aqui, ó, do cara que serve o cafezinho até a direção. Eu tenho que fazer um alinhamento. Eu tenho que cuidar do ser humano, porque a gente não tá aguentando mais. E se você pensar com inteligência, você que é gestor de empresa, né? Eu digo você e todos os outros que estão nos ouvindo, você vai entender que até financeiramente isso vai ser mais viável. A princípio, você faz um investimento para cuidar da saúde daquele servidor. Mas ter ele a longo prazo, ter ele proativo, sem faltas, ter ele sem falta, ter ele sem te dando um prejuízo, porque muitas vezes a pessoa que tá estafada, ela erra, ela comete crimes, erros, coisas que a sua empresa vai ser penalizada. Que às vezes a gente fala, bom dia pra quem? Bom dia pra quem? Exato, né? a sua empresa é penalizada. Não, você não faz não, né? Eu não. Mas esse movimento, a sua empresa é penalizada. Sim. Então, se você a longo prazo pensar, investimento. se você está investindo naquele servidor para que mantenha ele por mais tempo, para que ele trabalhe feliz e
e preste um trabalho 100% de qualidade, você está economizando. Fora que isso a gente tá chamando de salário emocional, né? Porque essa juventude aqui, eles não têm mais esse perfil de ficar, né? Eles têm que ter um valor. Eles gostam de ficar trocando. Tem que ter um valor à empresa. Você tá entendendo que é diferente da nossa geração. Nossa geração era outra questão. Agora tá diferente. Então, o que eu tô ganhando? É o salário emocional. É o trabalhar mesmo o movimento. Eu sou muito a favor, né? Eu tenho essa questão também dentro das escolas, que é a sala da escuta empática, né? De uma sala, pode chamar de descompressão, não é uma terapia, mas é um movimento da pessoa chegar aqui e soltar os cachorros em quem? Na Lu, né? Porque a Lu a gente vai conversar. Olha, veja por esse ângulo, veja por aquele ângulo. Então é muito bom porque a gente vai criando um vínculo quando a gente trabalha dentro das empresas, dentro das escolas, que eles têm esse movimento de poder vir. Aquilo dali é um investimento. Quando ele sai dali, ele já tá com Tá leve, já ele soltou. já soltou, sem julgamento, sem pressão. Porque se ele for falar pro amigo, o amigo tá lá no julgamento dele. Ah, cara, ou então deve ter uns desescutadores que a gente brinca na comunicação não violenta. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa, Jean. Você fala, ai, cara, isso aí é besteira. É um desescutador. Ele não Você escutou. tá Você tá diminuindo a dor do outro. Isso. Então, a partir do momento que você, efetivamente, você investe na saúde mental, na saúde emocional, desde a massagem, desde essa descompressão, desde a abordagem de como falar de uma comunicação não violenta, aquilo vai reverter, é o seu plano, né, de ganhos, que eu falo que é plano de saúde, né? Isso que é um plano de saúde de uma empresa saudável. É porque não adianta trocar o funcionário e não trocar o método. Porque não vai Porque vir outro você funcionário vai com outra- trocar todas as vezes. E todas as vezes que você trocar, você vai ter que Porque reiniciar o às vezes processo. o funcionário aqui, ele E às não... vezes fica mais caro, né? Sim. Muito! Vai E, ficar às vezes o funcionário chegou aqui, ele não está sendo produtivo, mas a gente tá avaliando, a gente faz esse movimento, a gente, poxa, essa pessoa que não está produtiva, vamos chamar para uma conversa, porque não é o trabalho, às vezes está Vamos no processo de entender, né? separação. Vamos entender. Às vezes ele falando de separação, cara, ele entende, tem uma outra vertente, outro olhar. Por quê? Porque o olhar da gente é assim. A partir do momento que eu tenho um movimento, que eu tenho uma escuta, que o outro, essa pessoa me escutou, e às vezes uma vírgula que a gente fala muda a vertente de interpretação dele. Entendeu? A gente auxilia, porque o ser humano, ele é persistente, a gente precisa de ajuda. Entendeu? A gente tem que reconhecer isso. Ele volta pro trabalho, claro, às vezes vai estar triste, mas ele já vai estar naquele movimento que a gente vai trabalhando, vai estar todo mundo informado que ele está passando por aquele movimento. Não dá para chegar aqui e falar como antigamente a gente falava assim, deixa tudo que... Olha, que hora Da vai entrar o porta pra profissional fora. aqui, vai entrar o profissional aqui, deixa tudo... Não, nós somos seres integrais. Não tem Eu vou como entrar aqui dividir a com- personalidade. a minha bagagem, na minha pasta aqui, não vai ter só notebook, não vai ter... Vai ter o quê? Toda a minha emoção vai estar aqui dentro, como eu falo nas escolas. Na mochilinha dos alunos tem toda a emoção dele que estão passando em casa. Então não dá para você falar assim, fica aqui você vai ser assim. Nós não somos robôs. Então, por isso que é tão importante, meu coração vibra tanto por esse movimento que está acontecendo, de a gente cuidar do ser humano. Porque antes de você ser profissional, antes da Lu ser profissional, mãe, esposa, nós somos o quê? Seres humanos. E a gente precisa cuidar do ser humano. Precisa ter esse olhar mais atento. Justamente, se a gente for pensar em questão de financeiro, que é o que geralmente as empresas pensam, então pense no lado da economia que você vai fazer investindo naquele servidor. Como que você vai cuidar dele para que ele cuide da sua empresa? Porque é o teu bem mais precioso, é ele que tá na linha de frente, é ele que tá fazendo com que você cresça. Então, se ele não crescer junto, infelizmente sua empresa também não vai Aquele crescer. cara que vai estar ali, Ou você vai trocar. Agora, a pessoa que tá feliz no trabalho, que ela tem um acompanhamento, que ela tem essa visão que, nossa, a minha empresa, Caramba, a ela empresa me dá faz isso, valor. isso. Ela não vai querer ir pra outra Essa empresa. galera aqui é isso que vai ver. Essa galera não vai ver. Ela não vai ver, entendeu? Então, porque senão vai ser aquele funcionário que vai trocar. Recebe R$100 mais ali. Você tá aí porque não veste a empresa que cuida, a empresa que acolhe. Antigamente tinha aquele negócio assim, né? Não pode sujar a carteira. Né? Tinha uma época, eu não vou sair da empresa porque eu não vou sujar minha carteira. Hoje em dia tem nem mais carteira. Eu não sou dessa época. Hoje em dia a gente não tem nem mais carteira, né? Hoje em dia é tudo online, as pessoas não têm mais essa crença, não existe mais essa limitação que antigamente existia. Então, por isso que às vezes nossos pais ficavam numa empresa super ruim, você via sofrendo lá por 20, 30 anos e me aposentava ali. Você falava, caramba. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem muita oferta, a gente tem uma demanda, mas a gente tem muito mais oferta. E ali, meio que uma barganha, né? A educação tá muito acessível, então as pessoas conseguem, se quiserem, evoluir. Então, não é que nem antigamente, fazer uma faculdade era muito difícil. Sim. Você não tinha poder de compra. Hoje em dia, a gente não tem tanto. Mas a gente tem como facilitar de alguma forma. Então, eu acho que isso também faz com que as pessoas tenham mais oportunidades. E a partir do momento que ela tem mais oportunidades, você tem que ser o diferencial. A sua empresa tem que tratar aquela pessoa como uma pessoa e não como um número. E essa é a dificuldade das empresas.
Elas estão pensando no financeiro, na quantidade e não na qualidade. Então, a qualidade não vem só no que você presta de serviço. Ela vem também desde o seu corpo. É nutrir corpo, ali, mente e espírito. Né? É a mesma É. coisa a empresa. Corpo, mente e espírito. Que Exatamente. é a mesma coisa. São, né? são os organismos, colaboradores, sim. Né? O nosso organismo empresa. É isso. E hoje tem a NR01, mas não precisava. Isso já deveria estar sendo feito. A NR01 veio justamente por uma necessidade de ter tantos casos Burnout, de saúde. Então, aí os Depressão. governantes, né, as pessoas que criaram essa normativa, entenderam que havia uma necessidade de obrigar as empresas a fazer algo que já deveria estar sendo feito. Então, hoje é uma obrigatoriedade. Mas, na verdade, tem que ser encarado como uma necessidade. Senão as pessoas, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais pessoas saudáveis para trabalhar. Sim. Todas as pessoas vão estar estafadas. Sim. Porque não vai existir terapeuta o Não suficiente tem, já não tem. para no mundo. atender Não tem no mundo. todo mundo. Então, é começar a mudar um pouquinho dentro de cada um e trazer essa consciência num todo. É um trabalho de formiga, né? Entendi. Dá pra fazer bem feito e dá pra mensurar, muito bem mensurada ela. Sim. Né? É, né? Pessoal, olha só, a gente falou uns 50 minutos, uma hora, só que já 1h30 já. Olha. Ai, meu Deus, tá vendo? A gente fala pouco, né? A gente fala pouco, né? O papo Olha tá só, muito o papo bom. tá bom, a gente podia ficar, igual eu falei, antes da meia-noite, a gente podia ter ainda ficar aqui bastante tempo. Mas 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal quando vem aqui. Deixe um recado pra juventude. Pra juventude. Pode começar. Lu. Eu comecei Tá da outra bem, vez, você Kim. Eu vou pensar dessa Ah, vez. você vai Começa passar pra mim? Vai ser pra você. Ela é esperta. Bom, o meu recado é: se permitam, se cuidem, se conheçam. Eu acho que essa é a frase mais completa que eu posso falar nesse momento. Porque hoje a gente precisa realmente pôr o pé no chão e entender aonde nós estamos, para onde a gente vai. E com isso, só olhando para dentro de si mesmo. E nós estamos aqui para ajudar. Tá Ai, certo? que lindo, nossa! Já faço minhas palavras. Viu? Por isso que eu falei primeiro. Não, eu trabalho com adolescente, eu atendo adolescentes e eu faço projeto nas escolas com adolescentes, né? Então, esse movimento muito que a gente conversa com eles é o seguinte, é como conectar com esse pessoal, né? Que eles têm uma outra vibração, uma outra energia, então a gente trabalha muito vínculo com eles. E nesse movimento, trabalhar o entendimento que a vida é um equilíbrio, né? Que às vezes as pessoas falam assim, vamos tirar, não vai mais mexer no celular. Não existe como fazer isso mais. Mas trazer uma conscientização para a juventude, o quanto é importante esse equilíbrio do movimento, de você, porque se a nossa mente está acelerada, imagina deles, eles não têm, como eles estão muito tempo numa tela de celular, ou então no movimento, eles não têm mais aquela questão, o cérebro deles está viciado naquilo, eles não conseguem mais parar e pensar, e ler um livro ou outro movimento menos assim, automático. Então, na verdade, é trabalhar essa conscientização, né? Trabalhar, os meus alunos, eles meditam, né? A gente faz esse movimento de meditação, a gente trabalha muito com aromaterapia. Então, esse movimento de entender que há momentos para tudo. É desafiador, porque a parte neural deles não está completamente formada. É como se fosse, realmente, se você pega um raio-x, aqui é verdinho, assim, como se fosse um verdinho, né? Porque não está maduro. Então, eles são muito potentes, eles nada vai acontecer. A gente tem toda essa vertente neurológica, mas se a gente conseguir estruturar um vínculo com eles e trabalhar essa questão de trazer para o equilíbrio e, na verdade, fazer com que eles entendam a potência deles, para onde deve ir, né, para onde é melhor para eles, esse movimento de conscientização, né, de autoconhecimento, de autoentendimento, seria maravilhoso. Então, eu fico com equilíbrio, né? Eu saio daqui, entrei com a palavra equilíbrio aqui, eu fico com equilíbrio e essa conscientização, e sim, é possível, e eles têm essa vertente de trazerem várias histórias, vários movimentos muito interessantes, que a gente fala assim, coisa de bobeira, na minha época, a gente fala assim, na minha época, a época deles também é maravilhosa. É ouvir, é escuta empática, é ter essa tranquilidade de ouvi-los e poder conectar com eles para poder passar essa mensagem de que é um pouquinho mais velho, só um pouquinho, né? Mas esse movimento. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Ai, meu Oh, Deus. Tá vendo ele? A gente queria pegar, mas ele tá pegando a gente, hein, Tá aqui. vendo? Você tem um único pedido para a humanidade. Um único pedido? Não é 3, não são 3. Ah. É Um único pedido.
Eu Vou pensar. tenho. Essa aqui eu vou primeiro. Ah, então vai primeiro. Ah, Opa, ela já tá preparada. Qual que é o único pedido para a humanidade? Parece uma historinha de carochinha, né? Mas, gente, amor. Amor é a palavra-chave. Einstein sabia disso. Sabe qual? Eu acredito muito que a maior evolução do ser humano é amar mesmo não gostando. Às vezes eu não gostei do que você fez para mim, mas eu aprendi a amar, sabe? É o amor, é entender o que é amor. Não é aquele amor de relacionamento amoroso, mas sabe quando você entender o ser humano, sabe? É o amor. Para mim, eu acho que eu colocaria todo ser humano assim na escolinha do amor. Vamos aprender a amar. Né? Eu confio muito, eu acredito, eu tenho um sonho, né? Então eu pediria isso pro gênio da lâmpada aí, né? Que a gente aprendesse efetivamente a amar o nosso próximo. Tá certo. Bom, o meu pedido é pelo conhecimento. Eu acho que a gente julga muito sem conhecer, sem entender. Então, eu acho que assim como o que a gente faz precisa de conhecimento, precisa de uma mente aberta, eu acho que tudo na vida também precisa. Então, antes de julgar, antes de negar, antes de falar não é pra mim, conheça. Então, meu pedido pro gênero seria conhecimento, abertura de mente mesmo pras pessoas. Legal. Obrigado, viu? Obrigado Ai, mesmo. obrigada a você. E pessoal, olha só, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho delas, Kimberly dos Santos, é @Afrodite Estúdio SV, é isso mesmo? Isso. No Instagram. E a Luciana é na @Luciana Mara Terapeuta. No Perfeito. Instagram também. Perfeito, né? Instagram. No Instagram, aliás. E tem meu contato no Instagram, dá pelo link da bio, acessar o meu WhatsApp. Ah, tá. Então, pessoal, sigam elas nas redes sociais dela também. E, pessoal, sigam, compartilhem a gente também. E comentem bastante nesse episódio, porque aí a gente consegue trazer mais pessoas boas, igual as duas aqui. Tá bom, pessoal? obrigada. Um momento maravilhoso, viu? Obrigado, Gratidão. viu? Gratidão.